Você já percebeu algo estranho sobre aprendizado? Duas pessoas estudam o mesmo material, pelo mesmo tempo, mas uma realmente entende tudo, enquanto a outra mal se lembra de qualquer coisa. A diferença não é inteligência, não é talento, é algo muito mais fundamental. E quando você entende isso, aprender se torna absurdamente eficiente. A abordagem tradicional de aprendizado está quebrada em sua essência. As pessoas se sentam com livros, leem página após página, marcam frases importantes, releem capítulos inteiros e se convencem de que estão progredindo. Passam horas com o material, mas quando são testadas, elas lutam. Quando pedem para explicar o que aprenderam, elas tropeçam. O conhecimento não entrou verdadeiramente em suas mentes. Isso acontece porque existe um mal-entendido profundo sobre o que aprendizado realmente é. As pessoas tratam seus cérebros como arquivos, acreditando que se empurrarem informação para dentro vezes suficientes, ela vai fixar. Elas confundem exposição com compreensão. Elas confundem reconhecimento com conhecimento. Quando leem algo e parece familiar, acham que aprenderam. Mas familiaridade é um sentimento enganoso. Se você quer descobrir o método que cientistas geniais como Feynman usavam para dominar qualquer assunto em tempo recorde, continue assistindo. Porque o que vou revelar agora vai transformar completamente a forma como você aprende qualquer coisa. Aqui está o mecanismo real. O cérebro não armazena informação como um gravador. Ele constrói modelos, ele cria estruturas de compreensão. E essas estruturas só são construídas através de um tipo específico de atividade mental que a maioria das pessoas nunca pratica. Pense em alguém aprendendo a tocar piano. Essa pessoa poderia assistir alguém tocar por 100 horas e memorizar como parece. Poderia ler livros sobre técnica adequada e progressões de acordes. Mas até que seus próprios dedos toquem as teclas, até que ela lute para fazer o som sozinha, até que ela falhe e corrija e falhe novamente, nenhum aprendizado real acontece. O mesmo princípio se aplica a todo o resto, mas de alguma forma as pessoas esquecem isso quando se trata de habilidades intelectuais. O erro fundamental é consumo passivo. Ler é passivo, ouvir é passivo, assistir demonstrações é passivo. Essas atividades parecem produtivas porque informação está fluindo pela sua consciência. Mas o cérebro não está fazendo o trabalho que constrói compreensão. Aprendizado real requer uma abordagem completamente diferente. Ele exige reconstrução ativa. Aqui está o princípio. Você não aprendeu algo até conseguir recriá-lo do zero. Não relembrar, não reconhecer quando vê, recriar. Construir novamente na sua mente sem o original na sua frente. Isso muda tudo sobre como você estuda. Em vez de ler um capítulo 3 vezes, você lê uma vez, fecha o livro e tenta escrever tudo o que ele disse de memória. Não as palavras exatas, mas as ideias, a estrutura, os relacionamentos. O que você não consegue reconstruir é o que você não aprendeu. Essas são as lacunas. É ali que você foca. Quando você faz isso, algo notável acontece. Seu cérebro de repente acorda. Ele muda de receptor passivo para participante ativo. Ele começa a fazer perguntas que nunca fez antes. Por que isso se conecta com aquilo? O que acontece se isso mudar? Como isso se encaixa com o que foi dito antes? Essas perguntas não surgem durante leitura passiva. Elas só aparecem quando você é forçado a reconstruir o conhecimento sozinho. O livro se torna uma referência, não um roteiro. Você tenta explicar o conceito no papel. Você fica preso. Você percebe que não entende realmente algo que pensou que entendia. Você volta à fonte, encontra a peça específica que está faltando, entende adequadamente dessa vez, fecha o livro novamente e continua reconstruindo. Isso é vastamente mais eficiente que estudo tradicional. Você pode gastar 1 hora fazendo isso versus 3 horas lendo e relendo. Mas essa 1 hora produz compreensão mais profunda e permanente. Por quê? Porque você fez o trabalho cognitivo que realmente constrói estruturas de conhecimento. Você praticou exatamente o que precisará fazer quando usar esse conhecimento depois. Gerá-lo do seu próprio entendimento. Mas existe um segundo princípio que multiplica essa efetividade.
Você deve trabalhar no limite da sua habilidade, não no meio dela. O cérebro tem uma propriedade peculiar. Ele só constrói novas estruturas quando encontra dificuldade que mal consegue superar. Se algo é fácil demais, o cérebro não se incomoda em fortalecer esses caminhos. Ele já os tem. Se algo é difícil demais, o cérebro não consegue progredir e desiste. O ponto ideal é exatamente no limite onde você está lutando, mas consegue seguir em frente. A maioria das pessoas evita essa zona. Elas praticam o que já sabem porque é confortável. Elas leem material no seu nível atual porque é agradável. Mas isso é como levantar o mesmo peso leve para sempre e se perguntar por que não está ficando mais forte. Quando você está aprendendo uma nova técnica matemática, não faça 10 problemas que são variações da mesma coisa. Faça 1 ou 2 para entender o padrão. Então, imediatamente pule para problemas que combinam aquilo com outras técnicas. Fique desconfortável. Fique preso. Descubra por que está preso. É ali que o aprendizado acontece. Quando você está lendo um livro técnico difícil, não releia a mesma sessão até parecer confortável. Leia uma vez com cuidado. Então force-se a explicar. O desconforto de não conseguir explicar adequadamente é o sinal de que você está no nível certo de dificuldade. O esforço para superar esse desconforto é o que constrói compreensão. O cérebro humano evoluiu para aprender mais eficientemente através de resolução de problemas, não através de absorção passiva. Por milhares de anos, aprender significava descobrir como fazer fogo, rastrear animais, prever clima, criar ferramentas. Todos eram processos ativos. Você não podia aprendê-los assistindo. Você tinha que fazê-los, falhar, ajustar e tentar novamente. Aprendizado acadêmico é relativamente novo na história humana e frequentemente viola esses mecanismos naturais de aprendizado. Mas o cérebro não mudou. Ele ainda aprende melhor através de luta ativa com problemas no limite de sua capacidade atual. Aqui está o terceiro princípio. Compreensão deve ser construída de baixo para cima, não de cima para baixo. As pessoas frequentemente tentam aprender coisas complexas memorizando resumos. Memorizando resumos de alto nível ou conclusões finais. Elas querem a equação elegante sem entender o que os símbolos significam. Elas querem o teorema sofisticado sem compreender os casos simples dos quais ele se constrói. Isso é ao contrário. Compreensão real é sempre construída a partir de fundamentos. Você precisa saber quais são as peças antes de poder ver como elas se encaixam. Você precisa entender os casos simples antes que os complexos façam sentido. Isso parece óbvio, mas as pessoas constantemente violam isso, porque estão com pressa. Quando você encontra algo que não entende, trace para trás. De que coisa mais simples isso depende? Você realmente entende aquela coisa mais simples ou apenas memorizou? Você consegue explicá-la sem olhar anotações? Senão você encontrou seu verdadeiro ponto de partida. Comece ali. Isso pode significar voltar a conceitos básicos que você achava que já sabia. Tudo bem. Melhor gastar uma hora realmente entendendo um conceito fundamental do que semanas construindo uma estrutura instável. Construindo uma estrutura instável sobre uma base mal compreendida. Há algo mais que acontece quando você constrói a partir de fundamentos. Você desenvolve a habilidade de descobrir coisas em vez de apenas lembrá-las. Se você entende os princípios básicos profundamente, pode derivar resultados mais complexos quando precisar deles. Você não depende de memória. Você está trabalhando a partir de compreensão. Isso nos leva ao quarto princípio. Explicação é o teste definitivo. O físico Enrico Fermi tinha um hábito que revelava sua compreensão profunda. Quando aprendia algo novo, imediatamente tentava explicar para outra pessoa nos termos mais simples possíveis. Se não conseguia simplificar, ele sabia que ainda não entendia realmente. Esta é uma ferramenta de diagnóstico perfeita. Você consegue explicar o conceito para alguém? Para alguém que ainda não o conhece? Você consegue usar uma analogia que captura a ideia essencial? Você consegue responder perguntas sobre ele sem ter que consultar suas anotações? O ato de explicar força você a clarificar seu próprio pensamento. Você não pode se esconder atrás de jargão técnico,
quando está explicando para um novato. Você tem que entender o que está realmente acontecendo, não apenas o que o livro diz que está acontecendo. Tente isso com tudo que aprender. Depois de estudar um tópico, finja que está ensinando. Finja que está ensinando para alguém. Fale em voz alta se precisar. Escreva como se fosse uma carta. Quando você ficar preso ou perceber que sua explicação está confusa, essa é informação valiosa. É exatamente onde sua compreensão está fraca. Isso também cria outro efeito benéfico. Mostra a diferença entre conhecer algo e conhecer sobre algo. Você pode conhecer sobre mecânica quântica, que ela existe, que é estranha, que partículas se comportam de forma peculiar. Mas você não conhece mecânica quântica a menos que consiga trabalhar com a matemática real. Explicar os princípios, prever resultados de experimentos. A distinção importa imensamente. Agora, vamos falar sobre o mecanismo mais profundo por trás de tudo isso. O cérebro cria conhecimento através de um processo de construção e teste de modelos mentais. Um modelo mental é uma representação simplificada de como algo funciona. Quando você realmente entende algo, você tem um modelo funcional na sua mente que pode executar como uma simulação. Por exemplo, quando você entende como uma alavanca funciona. Você tem um modelo mental de forças, pontos de apoio e distâncias. Você pode imaginar mover o apoio e prever o que acontece com o esforço necessário. Você não precisa memorizar exemplos específicos. Você pode gerar novos exemplos do seu modelo. Esses modelos são construídos através de engajamento ativo. Quando você lê passivamente sobre alavancas, pode formar uma impressão vaga, mas não constrói o modelo. Quando você tenta resolver problemas sobre alavancas, quando faz previsões e verifica se estão certas, é confuso e tem que reconsiderar suas suposições. É aí que o modelo é construído e refinado. O insight-chave é que modelos mentais são construídos através de correção de erro. Seu cérebro faz uma previsão baseada em seu entendimento atual. A realidade fornece feedback. Se há uma incompatibilidade, seu cérebro ajusta o modelo. Esse ciclo só acontece quando você está ativamente usando sua compreensão, não quando está passivamente recebendo informação. É por isso que problemas práticos são muito mais valiosos que exemplos resolvidos. Assistir outra pessoa resolver um problema não engaja seus mecanismos de previsão e correção. Resolver você mesmo engaja. Mesmo quando você erra, especialmente quando você erra, está forçando seu cérebro a ajustar seus modelos. Vamos tornar isso concreto com alguns cenários. Suponha que você está aprendendo cálculo. A abordagem tradicional: ler sobre derivadas, assistir seu professor trabalhar exemplos, copiar fórmulas, praticar problemas similares até conseguir fazê-los suavemente. O resultado, você consegue fazer problemas de livro, mas entra em pânico quando enfrenta algo ligeiramente diferente. A abordagem melhor: leia o conceito básico uma vez. Feche o livro. Tente explicar o que uma derivada significa sem notação matemática, apenas a ideia. Não consegue? Abra o livro. Encontre o que perdeu. Feche novamente. Tente explicar melhor. Uma vez que consiga fazer isso, tente descobrir como calcularia uma derivada simples a partir dos primeiros princípios. Fique preso, verifique o livro apenas para aquela peça, feche, tente novamente. Então, resolva um problema simples. Agora tente prever o que aconteceria numa situação mais complexa antes de ver como é feito. Faça a previsão específica. Verifique se está certo. Se não, descubra onde seu modelo mental estava errado. Ajuste. Tente outra previsão. Isso parece mais lento inicialmente, mas você está construindo compreensão genuína. 2 semanas depois, você ainda vai saber como derivadas funcionam. Você será capaz de enfrentar problemas novos porque entende os princípios subjacentes, não apenas os procedimentos. Ou suponha que está aprendendo história. A abordagem tradicional: ler capítulos, marcar datas e eventos importantes, fazer notas cronológicas, reler antes do teste.
O resultado, você consegue reconhecer nomes e datas, mas não consegue explicar o fluxo real de causa e efeito. A abordagem melhor. Leia sobre um período. Leia sobre um período histórico. Feche o livro. Tente escrever a narrativa com suas próprias palavras. O que aconteceu e por quê? Quais foram as causas reais, não apenas a sequência temporal? Fique preso nas conexões. Volte para encontrá-las. Feche o livro. Continue. Então faça a si mesmo perguntas que o livro não fez. Por que isso aconteceu neste lugar e não em outro? O que tinha que ser verdade para esses eventos se desenrolarem dessa forma? O que teria acontecido se um fator fosse diferente? Quando você se força a pensar através desses contrafactuais, você constrói um modelo muito mais rico das dinâmicas históricas. Ou considere aprender uma habilidade técnica como programação. A abordagem tradicional. Seguir tutoriais passo a passo, digitando o que o instrutor digita, obtendo resultados funcionais, sentindo que está aprendendo. O resultado. Você não consegue escrever código sem uma referência. Você não entende por que as coisas funcionam. Você entra em pânico quando algo quebra. A abordagem melhor. Leia o que um conceito de programação faz. Feche o tutorial. Tente escrever código usando aquele conceito. Tente escrever código usando aquele conceito sem olhar. Não vai funcionar. Descubra por quê. Procure apenas aquela coisa que você precisa. Tente novamente. Faça funcionar. Agora, tente usá-lo de uma forma diferente que você não viu. Force-se a adaptar, não apenas copiar. O padrão é o mesmo em todos os domínios. Reconstrução ativa, trabalhando no limite da habilidade, construindo a partir de fundamentos, testando através de explicação e desenvolvendo modelos mentais funcionais. Há um elemento final que une tudo isso: paciência com o processo. Paciência com o processo e confiança na luta. Aprendizado feito corretamente parece mais difícil que estudo passivo. Você fica preso mais frequentemente. Você se sente incerto com mais frequência. Esse desconforto faz as pessoas abandonarem o método e voltarem ao conforto familiar. Voltarem ao conforto familiar de ler e reler. Elas confundem o sentimento confortável de reconhecimento com a substância do aprendizado. Mas o desconforto é o ponto. Aquele sentimento de luta, aquela sensação de alcançar algo logo além do seu alcance. Essa é a sensação do seu cérebro construindo novas estruturas. Quando parece fácil demais, você não está aprendendo. Quando parece impossível, você pulou longe demais. Quando parece difícil, mas alcançável, você está exatamente onde precisa estar. A mente humana é extraordinariamente capaz. É extraordinariamente capaz de aprender. Ela tem feito isso por centenas de milhares de anos, resolvendo problemas muito mais complexos que a maioria dos assuntos acadêmicos. Ela sabe como aprender. Você só precisa trabalhar com seus mecanismos naturais em vez de contra eles. Da próxima vez que precisar aprender algo, tente essa abordagem diferente. Não leia múltiplas vezes. Leia uma vez com atenção total. Então feche a fonte e trabalhe ativamente com o material. Reconstrua. Explique. Teste-se não com reconhecimento, mas com geração. Trabalhe no limite do que você consegue fazer. Construa de baixo para cima. Crie modelos mentais através de previsão e correção. Pode parecer estranho no início. Você ficará desconfortável. Mas você aprenderá mais em 1 hora do que aprendia anteriormente em 3. O conhecimento será mais profundo, mais flexível, mais permanente. Você vai entendê-lo, não apenas saber sobre ele. E essa é a diferença entre parecer que está estudando e realmente aprender. Um é consumo passivo que parece produtivo, mas não constrói nada duradouro. O outro é construção ativa que parece difícil, mas cria compreensão genuína. A escolha, como sempre, é sua.